Pessoal, boa tarde. Essa semana a nossa aula então é sobre potenciação de números racionais. O estudo da potenciação dos números racionais segue praticamente a mesma lógica da potenciação com números inteiros. Então vocês vão ver muitas regras que nós utilizávamos nos números inteiros que nós utilizaríamos nos números racionais. O primeiro caso que nós vamos iniciar os estudos é quanto ao expoente, né, positivo. Tá? Então, sempre que a gente tem um expoente positivo, como a gente vai trabalhar? Certo? Então, eu apresento para vocês a resolução de um problema, que eu vou fazer a leitura do problema e depois a gente vai analisar a resolução. Certo? Então, o problema diz o seguinte. Gabriel levava uma vida sedentária, não fazia atividade física. Para mudar isso, ele resolveu começar a caminhar no parque perto da sua casa. Com a ajuda de um profissional, ele montou um cronograma de condicionamento físico e já na primeira semana, Gabriel caminhará uma volta e meia na pista de corrida do parque. E nas semanas seguintes, caminhará uma vez e meia o número de voltas da semana anterior. Mantendo esse ritmo, quantas voltas inteiras Gabriel dará na quarta semana? Então, para a gente resolver essa questão, eu fiz o seguinte esqueminha. A gente viu ali, na leitura do problema, que na primeira semana o Gabriel ele vai andar uma volta e meia. Essa uma volta e meia eu posso representar tanto com o número decimal, como na forma de fração. Relembrando vocês que aqui a gente apresenta 3 meios, e para quem não consegue, assim, de imediato, lembrar e fazer a relação do 1,5 com o 3 meios, lembra que o 1,5 eu posso representar na forma de fração dessa forma, 15 décimos. Simplificando 15 décimos, nós temos 3 meios, porque nós dividiríamos por 5 aqui, que daria 3, e por 5 aqui, que daria 2. Então, é daí que veio o 3 meios. Outro detalhe importante que eu posso perceber também, que se eu tenho 1,5, seria o mesmo que R$1,50, 3 dividido por 2 é 1,50 também. Então, se eu lembrar e utilizar o dinheiro como base no meu pensamento, eu também posso determinar a fração equivalente àquele número decimal ali. Certo? Então é isso. Na primeira semana, ele anda uma volta e meia, ou 3 meios. E na segunda semana, o que vai acontecer? Ele sempre vai andar uma vez e meia a mais do que ele andou na primeira semana. Então, para isso, eu vou fazer sempre 1,5, que ele andou na primeira semana, vezes 1,5, que é o que ele vai andar a mais. Então, na segunda semana, vai ser 1,5 vezes 1,5. E vocês sabem que quando nós temos um fator igual, né, no caso desse 1,5 vezes 1,5, ao invés de escrever desta forma, eu vou escrever em forma de potência, colocando 1,5 ao quadrado. Foi o que foi colocado aqui. Esse 1,5 ao quadrado resolvido dá 2,25. Eu armei a conta aqui, para vocês verificarem, ok? Esse 1,5 ao quadrado é o mesmo que 3 meios ao quadrado. Como a gente viu antes, 3 meios e 1,5 é o mesmo valor. 3 meios ao quadrado dá 9 quartos. Como isso? 3 meios ao quadrado, né, é o mesmo que o 3 meios vezes 3 meios. É a mesma lógica da potenciação. Nós já estudamos que na multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores, que dá 9, e 2 vezes 2, que dá 4. Então, 9 quartos, certo? Essa é a lógica da potenciação com a base sendo uma fração, certo? Então, tanto o 2,25 com o 9 quartos são valores equivalentes, só que representados de formas diferentes. Então, até a segunda semana ele andou 2 voltas por inteiro, né? Ou 9 quartos de volta. Na terceira semana, então ele vai andar tudo que ele andou vezes 1,5. Então vai ficar 1,5 ao cubo. Resolvendo, nós teríamos 3,375. Eu resolvi aqui. Eu tinha 2 vezes igual a 2,25, fiz vezes 3 aqui.
deu 3,375. O mesmo aconteceu com o 3 meios ao cubo, que é 27 oitavos. Então, o resultado ele é equivalente, tanto no número decimal como na fração. Na quarta semana, de novo, então é a semana anterior, vezes 1,5. Então, nós teríamos 1,5 elevado à quarta potência. Assim, fazendo o cálculo, nós chegaríamos aqui onde eu mostro o valor, né? Feito todas as multiplicações, eu fui avançando, né? E cheguei então a 1,5 elevado à quarta potência, igual a 5,0625. Ou seja, 5 voltas inteiras o Gabriel completa na quarta semana de treino. Ou então, 3 meios elevado à quarta potência, que é igual a 1,16 avos. Então, 1,16 avos de voltas, né? Foi o que Gabriel completou. Ou então, 5 voltas e mais um pouquinho a gente pode dizer que são 5 voltas inteiras, né? Certo? A gente arredonda esse valor. Ok? Então aqui a gente pôde perceber a importância da potenciação, certo? E a maneira de que como nós devemos interpretar, no caso de nós temos a base como número decimal ou a base em forma de fração, com o expoente positivo, certo? Então aqui nós trabalhamos com o expoente positivo. Observa que quando eu tenho, por exemplo, 1,5 ao cubo, eu tenho esse valor. Se eu partisse desse valor e precisasse calcular 1,5 elevado à quarta potência, aumentando uma unidade no expoente, é só pegar esse valor e multiplicar por 1,5, que é a base, para obter esse, certo? Então, eu posso partir desse valor fazendo vezes 1,5. Não preciso fazer 1,5 vezes 1,5, entendeu? Faça essa lógica, resume as coisas. Isso é um bom caminho de se utilizar quando necessário. Certo, pessoal? Então, até aqui, muito obrigado e já já a gente vem com a segunda parte.